esse texto, ao mostrar isso, as gerações morrendo e novas gerações chegando, e o autor bíblico querendo com isso mostrar que houve um rompimento com o passado, isso é importante porque nos ensina como Deus trabalha na história. Deus trabalha na história aniquilando gerações. Você vai dizer, mas pastor, isso é óbvio. Sim, é óbvio. Mas o livro de Gênesis coloca isso na nossa mente para que nós não vivamos a nos lamentar pelas gerações passadas. Eu, pessoalmente, sou muito saudosista. Eu tenho saudades das gerações passadas. Dizendo, elas eram tão boas. As pessoas eram diferentes. A sociedade era diferente. O mundo era diferente. Eu tenho saudades. Eu vivi toda a minha juventude sob o militarismo. Sob o regime militar. Que é tão atacado hoje em dia. Irmãos, eu morro de saudades do regime militar. Morro de saudades. Pastor fascista, chama o que quiser. Foi tão bom. Era tão bom. Eu tenho saudades das igrejas da época. Naquela época as igrejas funcionavam de uma forma que nós não vemos hoje. Hoje as igrejas emporcalham o evangelho. Na época não. Na época as igrejas eram simples, tinham seus problemas, mas nem de longe eram como as igrejas de hoje que só envergonham a fé. Não era assim. As crianças eram instruídas. Eu me lembro dos domingos de manhã. Meu pai colocava um disco evangélico na vitrola. Vocês nem sabem o que é vitrola. Mas ele colocava um disco na vitrola. E nós então acordávamos ao som daquele disco, tocando hinos do... qual é o nome daquele cantor? Amorim? Lembra? Deve ter ouvido muito. Luiz de Carvalho. Os irmãos nem sabem o que é isso. O Ivan cansou de ouvir essas músicas do Luiz de Carvalho. E nós então acordávamos cedo ouvindo Luiz de Carvalho cantando aqueles hinos maravilhosos. E eu me trocava, faceiro, colocava minha melhor roupinha. Geralmente eram roupas de bazar, mas era a minha roupa de domingo. E eu colocava então a minha gravatinha borboleta, sabiam disso? Usava gravatinha borboleta? Colocava uma gravatinha borboleta, a minha camisa branca, o meu shorts azul, minha meia 3/4. Meu sapatinho preto, e eu ia para a igreja de mãos dadas com meu pai. E no caminho nós nos encontrávamos, as ruas iam se encontrando, e os crentes iam se encontrando no caminho. E então eles no final se juntavam todos eles, aquele bando de crentes, indo para a igreja juntos. E nós chegávamos na igreja e começava a tocar o prelúdio, e nós cantávamos. Meus irmãos, eu morro de saudades. Eu morro de saudades. Eu sofro. Você não tem ideia como eu sofro. Quando eu vejo na internet aqueles cultos, aquelas pessoas, aqueles pregadores, meu Deus, que vontade de morrer. Me leva daqui, eu não aguento mais esse lixo, eu não aguento, a minha cabeça tem um limite para o lixo, e já atingiu esse limite há muito tempo, eu não suporto mais isso, eu não suporto tanto lixo sendo derramado o tempo todo com a capa de evangelho, com a linguagem de evangelho. Com o perfil lá de igreja. Que igreja? Vocês são um bando de porcos. Vocês não sabem o que é uma igreja. Isso me cansa, isso me destrói, isso me mata. Eu digo, como eu queria ser Deus por um minuto. Todos os raios do céu mandaria para esses lugares. Como eu queria ser Deus por um minuto. Isso me faz sofrer. E então me aproximo de Gênesis. E o livro de Gênesis mostra que as gerações passam. Marcos, Débora morreu. Marcos, Raquel morreu. Marcos, Isaac morreu. O que nós temos agora, Senhor? O que vocês têm agora? Vocês têm os 12 filhos de Jacó, assassinos cruéis, que mataram os homens de Siquém. Meu Deus, as gerações estão piorando. Débora morre, Raquel morre, Isaac morre, e o que surge? Os 12 filhos de Jacó, com as mãos sujas de sangue. Mas lembre-se, eu faço as gerações prosseguir, e o que é mais fantástico, meu Deus, como isso me consola, a história da redenção caminha, mesmo com as gerações piorando mais e mais. Marcos, as gerações estão piorando, mas a minha história, o meu plano continua a caminhar. A geração de Isaac não era tão suja quanto a de Jacó, mas o meu plano caminhou
na geração de Isaac. Na Toledote de Isaac, o meu plano caminhou. E o meu plano vai caminhar na Toledote de Jacó. Mesmo essa Toledote sendo tão suja, ele caminha. Então anime-se, meu servo, anime-se, meu filho, anime-se. As gerações vão piorando cada vez mais, mas o meu plano continua marchando, marchando, marchando. Nada detém os meus planos. As gerações perversas não são capazes de deter o meu plano. Aprenda isso em Gênesis 35. Aprenda que as gerações perversas não fazem o meu plano parar. Ele continua caminhando mais e mais, indo para frente, sem parar.